Olá, meus amigos, eu sou o professor Rodrigo Murad, sou criminólogo, humanista, defensor público do estado de Minas Gerais. Muitos de vocês já me conhecem, aqueles que não me conhecem, sigam-nos aqui no canal Senhor Criminologia, no meu Instagram, professor Rodrigo Murad. Estaremos aí, eu ao lado aí do professor Lélio, que foi um dos grandes mentores da criminologia. Na minha vida, eu tive o privilégio de aprender criminologia com ele e hoje eu trago para vocês um assunto polêmico. Essa semana nós tivemos a triste notícia de que um dos membros do secretariado do governo usou uma das falas inseridas em um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Essa frase ela foi utilizada num contexto totalitário, lembrando que o nacionalsocialismo ele se valeu de tudo aquilo que o totalitarismo pôde se valer, e foi um movimento muito pujante, marcante na vida e talvez na história da humanidade. O Holocausto, a Shoah, como dizem as vítimas dele, os judeus, a Shoah, o Holocausto, ele trouxe uma quebra de um paradigma e através dele nós criamos um direito penal humanitário, através disso surgem os direitos humanos no mundo. Eu digo para os senhores que a Segunda Guerra Mundial ela trouxe inúmeras novidades, ela fez com que tanto em outros campos, em outras ciências, nós tivemos um estudo exacerbado, descobrimento de novidades, mas também no ramo do direito, das ciências sociais, da sociologia, da criminologia, do direito penal, surgem discussões. A partir dessas discussões se desenvolveu uma teoria muito garantidora dos direitos humanos, muito garantidora dos direitos fundamentais e criadora de um denominado funcionalismo, nas palavras do professor Eugênio Raul Zaffaroni, um funcionalismo de contenção do poder punitivo, onde o direito penal deve ser estudado como o limite dado ao cidadão e ao limite que o cidadão se vale para ser processado. Ou seja, nós tínhamos um viés de que o direito penal era o direito de punir do Estado. E a partir de uma estrutura funcionalista que busca entender qual é a função do direito penal, o professor Zaffaroni entende que a função do direito penal é conter o exercício do poder punitivo, é conter o exercício do Estado na persecução penal, na criminalização, na estigmatização dos indivíduos. Então, o direito penal, e aí nós devemos ler que o processo penal, ele passa mais a ser um direito dado ao cidadão para se insurgir contra as eventuais arbitrariedades que o Estado pode utilizar contra ele. Isso é mais ou menos o denominado funcionalismo redutor ou funcionalismo de contenção do poder punitivo, que surge a partir dos estudos criminológicos depois da Segunda Guerra Mundial. Eu tive o privilégio aqui de ser incumbido pelo professor Zaffaroni de traduzir uma obra na qual ele estuda a doutrina penal nazista, que vigorou na Alemanha entre 1933 a 1945. Esse estudo da doutrina penal nazista é um livro escrito e publicado na Argentina pela editora Ediar. Ele, inclusive, lá tem uma capa vermelha e bem simbólica do que seria o totalitarismo existente. E aqui no Brasil, a editora Tirán Loblan, ele publicou com alguns comentários meus e com a minha tradução, a obra do professor Zaffaroni, Doutrina Penal Nazista, a Dogmática Penal Alemã, entre os anos de 1933 a 1945, está disponível na página da editora para compra, na Amazon, onde vocês bem quiserem. Esse livro é muito recente, é do ano passado, inclusive eu tive o privilégio de apresentar ele durante os trabalhos do último Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais,
onde a editora Tirã teve recorde de venda desses livros. Bom, o que nós podemos falar sobre essa questão do nacionalsocialismo? Nós temos um ideólogo do direito nazista, do direito penal nazista, do direito em si nazista, que foi Carl Schmitt. Os senhores estudiosos do direito, aqueles que estão se preparando para os concursos públicos, ou os curiosos em geral, devem ter em mente que Carl Schmitt, que era um filósofo, um hermeneuta da Alemanha, ele cunhou a ideia de que o fenômeno de constituição do Estado, de regulamentação do Estado, o denominado constitucionalismo, ele deveria ter um viés político. Ele deveria seguir as leis, a Constituição deveriam seguir as ideias políticas vigentes naquele Estado. Então, Carl Schmitt, logicamente, deu estrutura jurídica para o regime nacional-socialista. Lembrando muitos que não houve uma modificação da Constituição, o surgimento de uma nova Constituição com o advento do nacional-socialismo. Até pelo contrário, a Constituição se manteve quase que intacta. O que foi promovido na Alemanha durante os idos do governo hitlerista foi a alteração das leis. Lembrando que Hitler ele era cercado por uma equipe muito bem estruturada e ligada ao regime partidário do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, o NAZP, o Partido Nazista. Entre eles, o ministro da propaganda do Terceiro Reich era Joseph Goebbels, que foi objeto de citação infeliz pelo nosso secretário de Cultura, então secretário de Cultura nessa semana. Ao lado de Goebbels, nós tínhamos Martin Bormann, que era o secretário particular do Hitler, era ele quem programava todos os eventos, era ele quem estava ladeando Hitler o tempo todo na sua vida pessoal. Nós tínhamos aí, entre os mais próximos, Heinrich Himmler, que era o diretor, o líder da polícia do nazismo, da SS, a polícia especial, o exército especial do Führer, do líder nazista Adolf Hitler. E entre esses principais ícones, nós tínhamos a questão relacionada aos projetos que o nazismo criou para fundamentar a divisão da raça humana entre uma raça superior e sub-raças, e como que o direito estabeleceria a sua incidência sobre essas sub-raças. Aqui nós temos a questão relacionada a um projeto encomendado por Hitler, encomendado pela sua equipe, que foi dada ao professor Edmund Messinger. O Edmund Messinger, ele era um professor de direito e também de filosofia do direito, que foi consultado para o estabelecimento de um sistema penal que visasse a justificação, a criminalização de condutas que eram relacionadas ao ser, o como ser ou as formas de ser. Ou seja, no nazismo se criminalizou a origem genética, se criminalizou as características pessoais, a conformação do indivíduo, se criminalizou o pensamento das pessoas, se eram ou não atraídas pelo regime, se eram adeptas ao regime do nacionalsocialismo ou não, e se criminalizou as crenças religiosas. Isso tudo se deu através de um projeto chamado Projeto Estranhos à Comunidade. E esse projeto, ele visou criar leis que criminalizassem as condutas de ser judeu, ser deficiente mental,
ter uma postura contrária, subversiva aos ideais políticos nazistas, ser uma pessoa de vícios, como alcoólatra, jogadores compulsivos, ser uma pessoa desadequada aos ditames desse Estado nacionalista, exacerbado, desse Estado total, e, sobretudo, as pessoas que, de alguma forma, eram inconvenientes aos interesses do Estado. Doentes mentais, ciganos, prostitutas, michês, todos eles eram considerados, e sobretudo, não posso esquecer de enfatizar, os judeus eram considerados estranhos à comunidade nacional socialista. E a pena os senhores sabem muito bem qual foi. Em um primeiro momento, o projeto previa o encaminhamento desses estranhos à comunidade à ilha de Madagascar, que era uma ilha de domínio alemão. Mas com os embargos econômicos, com o surgimento da guerra, com as dificuldades de se cruzar os oceanos para se chegar com essas pessoas à ilha de Madagascar, Hitler se viu em uma encruzilhada. E aí os seus principais chefes se reuniram em uma localidade próxima a Berlim e elaboraram um projeto chamado A Solução Final, que seria o uso dos campos, dos já existentes campos de concentração como campos de morte, e lá se pôs em prática as câmaras de gás, a mortalidade massiva, e aí o surgimento do nome Holocausto, certo? Bom, isso tudo tem a ver muito com o direito. Tardiamente, essa vivência, lamentavelmente, chega ao Brasil. Só para trazer aqui para os senhores um exemplo. O nazismo, os fenômenos totalitários, englobando aí o fascismo, ele é muito estudado em países vizinhos ao nosso. O professor Zaffaroni, inclusive, tratou de traduzir obras que justificavam os ideais nazistas, justamente para fazer com que houvesse uma reflexão sobre os absurdos que foram discutidos em matéria de filosofia, sociologia e direito na época do regime nazista. Por exemplo, há uma obra em que ele é diretor, que foi a obra de Karl Bidin e Alfred Huth, chamada A Licença para a Aniquilação da Vida Sem Valor, aonde esses dois professores fundamentam o que justificaria matar pessoas doentes mentais, pessoas deficientes físicas, portadores de necessidades especiais. Lá na Argentina, essa obra é publicada e é muito bem vendida aqui pela editora Ediar. Nós aqui no Brasil passamos a estudar esses fenômenos tardiamente. Eu sou aluno do curso de doutorado da Universidade de Buenos Aires e tenho um pouco de mais acesso a essas discussões. Eu fui ter contato com essas obras que fundamentaram esses regimes totalitários, odiosos na Alemanha, um pouco mais tarde, quando eu fui estudar meu doutorado. Aqui no Brasil é difícil você achar esse material, mas nós temos, graças a Deus, obras muito boas, inclusive que trazem para nós mandamentos, alertas. Olha, o fascismo está vindo por aí. Não estou dizendo aqui um encontro eminentemente acadêmico. Eu sou um criminólogo, eu não sou político. Eu estudo os fenômenos relacionados à criminologia no mundo, em qualquer lugar. Mas, em razão desse viés, dessa utilização totalmente descabida e infeliz, inclusive justificada nos termos pelo próprio presidente da República, sobre o que foi dito pelo secretário de Cultura, que praticamente parafraseou o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels,
nós temos muito a estudar a respeito do nacionalsocialismo. Eu até recomendo a leitura do denominado Holocausto Brasileiro, elaborado pela professora Cláudia Arbex, aonde ela demonstra que nós tivemos um holocausto com relação aos nossos doentes mentais, sobretudo no nosocômio, no sanatório da cidade mineira de Barbacena, cidade lá próxima à minha região. Eu sou mineiro, sou nascido em Lambari e sempre soube desse fato, mas nunca antes estudado dessa forma. Bom, senhores, o que eu trago para vocês é que no regime nacional socialista foi criado, inclusive, um denominado Tribunal do Povo. Esse Tribunal do Povo era um tribunal eminentemente político. Ele julgava os crimes contra o nacionalsocialismo, contra o regime de ideais nacionalsocialistas. Esse Tribunal do Povo, inicialmente foi presidido por Hans Frank, que logo ele foi alçado a ministro da Justiça do Terceiro Reich. Entre as principais manifestações do denominado Tribunal do Povo, que foi criado para a caça, o julgamento, a inquisição daqueles que eram contrários ao regime nacional-socialista, nós temos aí a figura de um juiz que foi ascendendo dentro do Partido Nacional Socialista e foi ocupar o cargo do então juiz que presidiu esse Tribunal do Povo, o denominado Volksgerichtshof, que era o Tribunal do Povo alemão, Hans Frank, que foi alçado a ministro da Justiça, e quem o substituiu foi um juiz polêmico, o Roland Freisler. Ele era, como dito, um juiz polêmico. Ele gostava de escarnecer dos acusados, xingar os acusados, demonstrar ódio para com os acusados. Um juiz totalmente, então, despido dessa imparcialidade. Ele era totalmente parcial. Em suas sentenças, ele chegava a escarnecer, a cuspir, a se manifestar de forma muito apaixonada pelos valores do nacionalsocialismo. Nós temos aí um caso até que levou o julgamento de um dos homens que tentaram matar o Hitler através de um atentado, o coronel reformado Klaus von Stauffenberg, que protagonizou o filme Operação Valquíria, que era o nome da operação que a própria cúpula do exército do nacionalsocialista tinha caso houvesse a morte do Führer. Eles haviam um plano B, onde alguém assumiria o poder do Terceiro Reich. Então vejam vocês que nós tivemos toda uma gama de situações relacionadas a esse fenômeno. O professor Zaffaroni, nessa obra que eu trago para vocês, Doutrina Penal Nazista, a Dogmática Penal Alemã, entre os idos de 1933 a 1945, ele trata de estudar exatamente essas questões. Ele estuda a fundamentação legal, o que deu estrutura jurídica ao regime nacional-socialista. E ele traz sempre a história e a crítica a esse fenômeno histórico. Nós não podemos perder de vista que é necessário nós estudarmos os fatos históricos para aprender com eles e evitar o reavivamento dessas discussões. É como se nós jogarmos uma pá de cal sobre tudo aquilo que outrora foi importante como fato histórico, mas nefasto para a humanidade. Então, aqui o professor Zaffaroni trata das questões relacionadas a um machismo exacerbado, antissemitismo, a criação de uma comunidade popular, o Estado e a organização nazista do Estado, um Reich de 1000 anos, como já dizia, profetizava Adolf Hitler e seus principais ideólogos do nacionalsocialismo, quem estava à volta dele. Há um fato marcante que o professor Zaffaroni traz nessa obra que eu traduzi,
que é a confusão entre política e sistema penal. A política estaria atrelada a um sistema punitivo, porque sem o sistema punitivo que servisse a esses ideais, o Estado Nacional Socialista não se fortaleceria e não existiria da forma como ele foi idealizado. Aí, as histórias relacionadas aos ideólogos, os juristas dessa época, como Bidin, Nicolai, o professor Zaffaroni trata também o dolo, que a forma como a estrutura do dolo, da vontade livre e consciente de praticar um fato, a assunção de risco, foi idealizada segundo esse projeto Estranhos à Comunidade, que eu já falei, que foi idealizado pelo professor Edmund Messinger, e os juristas da escola de Kiel, que fizeram parte da estrutura fundamentadora do nacionalsocialismo, como eu trouxe aqui para vocês, os juristas Carl Bidin e Alfred Rush, que fundamentaram essa estrutura relacionada à culpabilidade pelo simples fato de existir e existir contra o que a lei gostaria que você existisse, contra aquilo que a lei gostaria que você fosse, contra aquilo que a lei nazista gostaria que você tivesse nascido, contra aquilo que a lei nazista queria que você idealizasse, profetizasse como religião. Aqui nós temos as reflexões de uma dogmática penal e um sistema político intrinsecamente relacionados, embrincados em uma única diretriz: o fortalecimento desses ideais, a aniquilação dos indesejados e que fossem contra esses ideais, e a estabilização, a criação de uma raça superior, uma raça que fosse oriunda lá dos deuses germânicos como Odin e Thor, que eles fundamentaram, os super-arianos, que foram os fundamentadores desse regime. Bom, o professor Zaffaroni estuda criticamente essa doutrina penal, traz para nós o estudo desses fatos históricos, dessa doutrina penal, evidentemente, sob uma crítica de alguns atos que vêm sendo praticados por justiças de países latino-americanos, europeus, norte-americanos. Então fica aqui uma dica do professor Rodrigo, que está aqui com vocês sempre, de que o nacionalsocialismo ele não deve ser esquecido, ele não deve ser, como diz o professor Zaffaroni, ele não deve ser olvidado, ele não deve ser esquecido, ele deve ser estudado, mas com a responsabilidade de que o que passou, o fato histórico, ele nos serviu como ensinamento. Então, o nacionalsocialismo deve ser estudado como um ensinamento daquilo que nós jamais devemos praticar em matéria de direito penal. O sistema inquisitivo, esse sistema que se valeu a igreja na caça às bruxas, nas inquisições, que se valeu o nazismo, esse sistema é superado, esse sistema é atrasado, esse sistema é contra qualquer dos direitos humanos mais simples e, sobretudo, os mais caros. Então fica aqui a minha manifestação de insurgência contra e lamento sobre o que aconteceu. Espero que vocês estudem o nacionalsocialismo sob esse enfoque crítico, sob esse enfoque de entender o que aconteceu para não reiterar essa prática sob qualquer tipo de travestismo. O nacionalsocialismo foi um movimento totalmente contrário ao ser humano. O ser humano foi coisificado. O ser humano desinteressante foi coisificado. Então, nós não podemos ressuscitar, sob qualquer pretexto, essas lamentáveis práticas que foram
estruturantes desse regime. Fica aqui o meu abraço, a dica para adquirirem esse livro, um livro interessantíssimo, Doutrina Penal Nazista, onde o professor Zaffaroni estuda essas questões. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, professor Lélio, estamos juntos aí, valeu.